A minha pergunta para você hoje, eu vou começar você tem sede do quê? Qual é a sua sede? Eu vou ler uma poesia que se tornou uma canção que os adolescentes dos anos 70, 80 vão lembrar. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e quer balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. E eu pergunto, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Abram suas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55. A partir do versículo 1. Eu vou ler alguns textos, mas esse é o nosso texto que nós vamos começar a falar. Ok? Isaías 55, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não te satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Quando ansiou por Deus, quando Davi ansiou por Deus, ele disse, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele queria o Senhor mais que tudo. A presença de Deus para Davi era o seu alimento, a sua água para a sua sede. E a minha pergunta continua, você tem sede do quê? O que você anseia? Qual é a sua fome? A Bíblia nos deixa claro a relação entre a água e o Espírito Santo, pois já no início de tudo, o Espírito pairava sobre as águas. Jesus diz que nos daria a água da vida, que quem bebesse dessa água jamais teria sede. Só que ele morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus, e ele disse, permanecei aqui e aguardem a chegada do Espírito Santo, aquele que vos consolará, matará a sua sede. E a nossa sede não é de uma água como essa, a nossa sede tem que ser a sede pela palavra de Deus. Você tem bebido dessa água? Quando é que você bebe dessa água? É só quando você vem ao culto, ao domingo? Você tem sede? Você tem sede de Deus? Veja que Davi dizia que, como a corça anseia por águas, eu anseio por ti, Senhor. E há uma explicação para isso, que é o seguinte, a corça, ela engole cobras. Só que a cobra é venenosa. E para que ela não morra, ela tem que beber bastante água para diluir esse veneno, para que ela não morra. Então você imagina a ansiedade que ela tem por beber água. Ela depende daquilo, senão ela morreria. E não é diferente de nós.
Nós temos que ter essa sede pela palavra de Deus, porque, como nós lemos aqui, ele diz: venham a mim de ouvidos bem abertos. Você não bebe água pelos ouvidos, mas por que ele diz bem abertos? Porque a palavra dele é como água para nossas almas. Você está com a sua alma sedenta? Você está angustiado? Você está preocupado com amanhã? Você está triste com alguma coisa? Beba da palavra de Deus. O eunuco, ao receber a mensagem do evangelho, ficou com tanta sede de Deus que ele disse: vejam, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E quando eles saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou. Mas o eunuco seguiu a sua viagem com alegria, feliz. Há algumas versões da Bíblia que ele diz que ele saiu extremamente alegre. É isso que a palavra de Deus faz no nosso coração. Você está triste? Beba da palavra do Senhor. Se aproxime desse Deus, pois Ele vai consolar o seu coração. Você seria capaz de orar como Davi orou, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu me busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. A gente está vivendo, gente, tempos difíceis. Acredite, nós estamos em tempos difíceis, sim. Talvez você não tenha sentido tanto, porque você consegue ainda andar com a Bíblia debaixo do braço, você consegue se reunir num templo, mas acreditem, a coisa fora daqui está muito feia. Que aqueles que não conseguem ver na mensagem do Senhor, no Evangelho, a água da vida, estão sedentos nesse deserto deste mundo. Vocês têm um privilégio que poucos têm, de ter acesso à palavra de Deus. Toda a estrutura é muito linda, toda essa parafernália de eletrônica, de internet, de tudo, isso é maravilhoso. Mas se não tiver sede de Deus, não adianta nada. Não vai lhe sustentar o coração. Davi orou também: levanta minhas mãos a Ti em oração, anseio por Ti, como a terra seca tem sede de chuva. Eu acho que ninguém aqui nunca passou sede, pela graça de Deus. Você deve ter sede assim, de algum momento, corre lá, bebe água, né? Mas acredite, os cientistas falam que você pode até ficar sem comer algumas horas, alguns dias, talvez até uma semana, mas sem água, no terceiro dia, você já está em risco de vida. E eu continuo perguntando: você tem sede de Deus? Nesse deserto da vida, você tem tido sede de Deus? Porque às vezes a gente procura beber água de outras fontes. Às vezes a gente procura beber água nos prazeres que a vida oferece. Às vezes a gente procura beber água naquilo que parece que é bom, mas não mata a nossa sede. Eu acho que eu falei aqui da outra vez, que a gente ficou 2 anos sem ir para uma igreja. Gente, meu coração ardia. Eu nunca podia perceber que eu ia sentir tanta falta de estar no meio de uma igreja, assim, de estar no meio do povo, de olhar os olhos nos olhos, sabe? Eu entendi o que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús sentiram, o arder no coração de estar na presença do nosso Deus. É claro que a gente é igreja em todo lugar, é claro que você pode reunir sua família, orar ao Senhor, mas a própria palavra de Deus diz: não é bom que a gente fique só, não é tão bom quando nós congregamos, não é bom que deixemos de congregar, porque fortalece-nos uns aos outros. Lá em Reis, Davi vai dizer assim: como eu ansiava beber da água das fontes de Belém. Belém estava sendo sitiada, estava cercada de grandes soldados.
E diz que 3 valentes, e a Bíblia não diz os nomes desses valentes, arriscam suas vidas e vão lá buscar desta água. E trazem para Davi. E Davi entende o sacrifício daqueles povos e diz: eu não mereço beber essa água. E derrama em forma de oferecer a Deus esta água. Ele estava dizendo ali: eu tenho sede de Deus. Mas o meu amor pelos que vocês fez, a atitude que vocês, eu reconheço, eu não posso tomar essa água sozinho. Então hoje você pode receber uma disciplina espiritual do que tem que ser feito. A Bíblia nos ensina que temos que amar uns aos outros, temos que ajudar uns aos outros. Você tem essa responsabilidade como cristão. Então você é possuidor da mensagem que leva a água para todo mundo. O que você tem feito com a água que você tem recebido? Você bebe sozinho? Ou você compartilha com os que têm sede? Às vezes, a gente não experimentamos o saber da sede até peregrinar pelo deserto dos nossos desejos. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é inclinado para o mal. Nosso desejo é paz, tranquilidade, é prazeres, é alegrias. A gente pode ter isso, desde que a gente esteja alimentado pela palavra de Deus, porque você vai ser ponderado nas suas atitudes. Ou seja, como é que a gente pode dizer que serve a Deus e não temos sede pela sua palavra? Você tem uma disciplina de leitura bíblica? Você tem uma disciplina de oração? Isso demonstra se você tem ou não sede de Deus. Nós não podemos entrar nesse legalismo metódico de que culto é domingo de manhã. Não. Domingo de manhã ou à noite é o ápice da sua semana de culto que você vem fazendo. Então você chega aqui e se entrega a Deus em louvor, em agradecimento. Mas a semana inteira você está louvando ao Senhor. Quer comais, quer bebais, quer fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não há separação. Crente não tem esse negócio, isso aqui é secular, isso aqui é de Deus. Eu estou no meu trabalho, não, aqui eu estou no meu trabalho, eu não tenho que falar de Deus, não. Ou eu estou na faculdade, não, eu não tenho que falar de Deus. Eu saí para o shopping, não, eu não tenho que falar de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: se você passar por alguém e não falar de Deus, e essa pessoa não for salva, você será cobrado pelo sangue dela. Vocês sabiam disso, que a Bíblia diz isso? Logicamente, você não precisa parar todo mundo e ficar lendo o versículo bíblico, mas você passa por uma pessoa, no mínimo que você tem que fazer, que a paz do Senhor seja contigo, que você tenha um dia abençoado. Eu conheço pessoas que não é crente, que tem esse jargão cristão, que às vezes eu pergunto: eu sei que ele não é crente, mas ele está me desejando a paz do Senhor. Por que eu, que digo que tenho a mensagem do Senhor de salvação, não posso fazer o mesmo, ou até mais? E acreditem, gente, eu sou testemunha disso. Eu tive uma experiência agora, essa semana passada. Eu e minha esposa, a gente caminha todo dia às 6 horas da manhã, a gente faz uma caminhada. A gente, quando fica velho, começa com essas manias, né? De caminhar, de fazer regime, aquelas coisas todas. É. E aí, tem uma praça lá que a gente vai caminhar às vezes. E eu, de repente, eu estou olhando, estou vendo uma pessoa sentada, um rapaz sentado no banco, assim. Então, daí tudo bem, né? A praça está lá, banco para sentar. Só que, sei, aí eu digo que foi Deus mesmo. Eu olhei para a pessoa, e sabe quando você vê uma pessoa e vê que ela está ali amargurada, ela está assim, sabe, gesticulando e com o semblante caído, e tipo assim, Deus, vá lá e fale com ela. E eu vou falar o quê? Eu não conheço a pessoa, não... Mas sabe, mas não tem jeito, Deus mandou e empurrou praticamente, daqui a pouco aí eu cheguei, é Mateus o nome dele. Bom dia, como é o seu nome? Ele, Mateus. Eu posso orar por você? Simplesmente falei isso.
Eu orei. Gente, vocês não acreditam. A pessoa sorriu e saiu assim como se tivesse ganhado na loteria. Olha, eu me arrepio todo. Aí eu falei assim, meu Deus, isso é real, isso funciona. Isso não é conversa para boi dormir. Então assim, você tem essa mensagem que mata a sede das pessoas, que muda. Eu não sei se eu vou encontrar com ele de novo, e glória a Deus se eu encontrar, eu gostaria. Mas você vê a transformação, foi nítida. Eu terminei de orar e não fiz nenhuma oração milagrosa, não. Só pedi para que Deus, consolasse seu coração, aquela coisa toda de que sondasse tudo. Ele abriu um sorriso e saiu alegre. Não era mais aquele rapaz triste de cabeça baixa. Gente, vocês têm na mão um poder do alto. Habita no coração de vocês o Espírito Santo de Deus. Não é um poder mágico, não é um guru, não, é o Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Se vocês têm sede, procurem saciar a sua sede através da sua palavra. E eu repito, Jesus disse certa vez, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão água viva. Jesus citava um convite, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Quando saciamos a sede espiritual no Senhor, seu Espírito fluirá através de nós, e rios de água viva correrão de nós. Como a gente diz, nós somos canais de bênção neste mundo. Então levante sua cabeça. Você está no deserto, levante sua cabeça. Porque a palavra de Deus diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, está lá em Deuteronômio. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E aí Jesus vai completar lá na frente, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Você quer notícia melhor do que essa? É melhor do que assistir o Jornal Nacional, gente. Ler a Bíblia hoje é a melhor coisa que existe para crente. Porque televisão, meu filho, dê a misericórdia do Senhor, né? E aí o que a gente pode orar? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu anseio por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Estamos nesta terra seca. Não existe água fluindo. A água está em nós. Nós somos o manancial nesse deserto, deste mundo perdido. E nós temos pouco tempo. Mas já faz 2000 anos. Para a eternidade, 2000 anos é um sopro. A palavra diz que a nossa vida é um sopro diante de Deus. Então a gente praticamente não tem tempo. E nós vamos ter que dar testemunho e responder diante de Deus sobre o que nós fizemos com esta água que nós bebemos. Nós vamos bebê-la sozinho ou vamos dividir com aqueles que têm sede? Esta é a mensagem do Evangelho. Lá em Isaías 44 vai dizer também, Deus diz assim, os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a caça, a murta e a oliveira. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei do meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Isso é promessa de Deus. E as promessas de Deus nunca falharam, nem vão falhar.
pois Ele não é um Deus de mentira. Uma promessa que Ele cumpriu, que apesar de estar lá no livro de Apocalipse, mas foi uma promessa eterna. Ele diz: eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhe dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, veja bem, o Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. É de graça. Você não paga. Nós cantamos hoje aqui, né? Ele sonda os nossos corações. Continua sendo bom. E seu amor eterno está sobre nós, mesmo no deserto, onde Ele mata a nossa sede da sua presença, pois Ele está em nosso meio, aqui, enquanto o adoramos, pois é um Deus de milagres, e os seus sonhos são maiores do que os nossos sonhos. Nós cantamos isso aqui. Você cantou isso ou não? Você crê nisso que você louvou a Deus? Porque o culto não é só durante a pregação. O culto começa já no primeiro graça e paz. Aí você louva. O louvor é uma forma de adoração. E se você creu no que você cantou, foi isso que eu acabei de falar que vocês fizeram. Por isso, meus irmãos, eu estou aqui hoje simplesmente para dizer: se você tem sede, beba da palavra de Deus. Que ao beber dessa água, vai minar de vocês uma fonte de água viva, que vai matar a sede deste mundo. A poesia continua: a gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e a felicidade. A gente não quer metade, a gente quer inteiro. Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome e sede de quê? Sonde seu coração. E se você está com sede, eu estou lhe dizendo que Jesus é a fonte dessa água viva. Que a graça, o amor e as benitudes do Senhor seja com esta igreja e com meus irmãos. E a você que está online, mais uma vez eu convido, venha fazer parte dessa fonte de água viva para a gente. Porque ninguém pode dar água por internet. Eu só posso dar água pela presença. Amém? Que Deus seja louvado nesse dia.